Vocês me desculpem hoje a voz de FM à meia-noite. Eu estou meio rítico, tá? Negócio de ar-condicionado, essas coisas, né? Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa tarefa. Hoje a gente vai falar sobre perispírito e o princípio vital, dentro do nosso planejamento para o primeiro módulo, né? Aí depois na semana única passe, prece, mediunidade, assim por diante. Então, o assunto de hoje é perispírito e princípio vital. Indo na fonte, na origem, no início da discussão sobre o assunto, na pergunta 93 dos Espíritos, Kardec pergunta lá: o Espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretende alguns, está envolto numa substância qualquer? A resposta dos Espíritos envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, e assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Certamente que esse transportar-se para onde queira dependerá de quem você está falando, né? Há aqueles que têm essa condição, mas há aqueles que no plano espiritual não têm essa condição, está muito aproximado da nossa estrutura do espírito encarnado, muito aproximado da matéria. Ainda no livro dos Espíritos, comentando a respeito dessa resposta, Kardec coloca lá: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Estuda a botânica. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Foi daí que ele cunhou o termo, assim que ele elaborou, que ele idealizou o termo desse envoltório para o espírito. E é dele que a gente está falando hoje, né? Então, seguindo o padrão aí de buscar a origem. Na Gênese, no capítulo 14, no item 7, claro que aqui a gente tem umas economizadas no texto, né? Para destacar apenas o que seja mais importante para o nosso objetivo. O perispírito é o corpo fluídico dos espíritos encarnados ou desencarnados. Então, todos nós, princípios inteligentes individualizados, temos esse corpo fluídico que é o perispírito. É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. E foi o assunto nosso da semana passada, né? Quer dizer, a matéria-origem, a estrutura fundamental do universo, de onde a gente colhe um tantinho dessa água, desse marzão que a gente está imerso aí, e toma para nós, emprestado por Deus nosso Pai. Ou seja, já aí está um bom motivo para você agradecer a vida do princípio inteligente que você tem, a sua individualidade, porque você recebeu por empréstimo, para que possa desenvolver esse princípio inteligente, um cadinho do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido perispírito em torno do foco da inteligência ou alma. O corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. Então, a partir desse nosso envoltório, originário do fluido cósmico universal, a gente molda o nosso corpo físico. A gente constitui a vida biológica a partir dessa estrutura que a gente tem, segundo Kardec na Gênese. Ainda na Gênese, no capítulo 11, no item 17, é semimaterial esse envoltório. Aquela tríade que nós comentamos na semana passada, Deus, Espírito, fluido cósmico e matéria, né? É semimaterial esse envoltório, para o universo da matéria. Pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Interessante, então, é matéria, mas tem a capacidade de conectar-se, de interface com o espírito e ao mesmo tempo com a matéria. Então é mais ou menos como Kardec colocou, é o perisperma, né? Esse entorno assim é gerado para a gente poder entender a nossa capacidade intelectual bidimensional, vamos dizer assim, de positivo e negativo do nosso sistema nervoso central, né? Mas às vezes não é bem envolvido, mas de qualquer maneira é uma interface.
ele é extraído do fio do cósmos universal, em torno do foco com inteligência alma, e é uma matéria tangível. Quando a gente pega esse nosso princípio inteligente e influencia o zigoto, o embriãozinho, formando a estrutura orgânica, é fundamental ele para a formação da estrutura orgânica. Muito bem, então vamos em frente. A ligação ao corpo físico, falando sobre ela no livro dos Espíritos, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado a habitar certo corpo se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até que começa a ver a luz. Esse laço fluídico é uma extensão do perispírito, que vai comandar o desenvolvimento do embriãozinho. O grito do recém-nascido solta e anuncia que ele se encontra dentro do mundo dos vivos e dos servos de Deus, discípulo dos espíritos. Lá no curso de Santa Cecília, que a gente tem, Ciência e Espiritualidade, tem um módulo lá que eu falo sobre embriologia, perispírito, embriologia, espiritismo, e a gente vai ver que, na verdade, esse componente que o Kardec está chamando a atenção aqui não é o único para a formação do corpo físico, para o início da vida biológica. Num corpo humano em vias de formação, um laço fluido que não é mais uma expansão do perispírito, liga ao germe, ou zigoto, que atrai com uma força irresistível desde o momento da concepção. Como a gente já leu, alguns de vocês, mas se não leu, acho que vale a pena ler o Dicionário da Luz, em que conta um processo de reencarnação particular, porque nenhum de nós nasce no mesmo processo. Cada um de nós tem um processo diferenciado, né? Muito semelhantes no estadio que a gente se encontra, mas muito diferentes na diversidade toda de evolução espiritual que a gente encontra na nossa humanidade. Mas uma coisa que é comum a nós é isso: a gente é um atavismo de realização desse processo de formação do nosso corpo físico. Ou seja, nós estamos num patamar em que a gente, quando vai reencarnar, o nosso perispírito perde um pouco as suas habilidades, fica mais inativo e sofre a ação da matéria que vai construindo um corpo físico de uma forma não totalmente mecânica, mas bem mecânica. E aí, o útero da mamãe representa um vaso, olha lá, entre a terra e o céu. Chico Xavier, André Luiz, no capítulo 28. O útero é um vaso anímico de elevado poder magnético, molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Segundo o que descreve para nós Gabriel Delane, nós replicamos na formação do nosso corpo físico a evolução das espécies. A gente começa com uma amebazinha, como a gente brinca, Deus tem alguns que são amebas ainda. A gente começa com uma célula única, aí a gente vai se dividindo, fica parecido com uma larvinha, daqui a pouco com um passarinho, com um cachorrinho. A gente replica a evolução das espécies, né? Então, o sopro criador da vontade divina que em toda parte nos oferece recursos para desenvolvimento de sabedoria e do amor. E nesse processo de refundição das formas, de reconstrução de um instrumento mais próximo desse mundo material, vai marcar mais fundamentos do nosso perispírito, com as experiências que nós passamos na nossa vida encarnada. Ele precisa da interface do perispírito para acontecer. Então, o perispírito ele faz uma interface entre o espírito, entre o mundo material intenssenciado da vida espiritual e entre o mundo material nosso, intangível, palpável, concreto, transformando a nossa alma com as experiências pelas quais a gente passa. Muito bem. Aí, o Emmanuel, no livro Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, ele fala: o embriologista, que é o profissional que estuda o desenvolvimento do corpo humano, no vaso uterino, no útero da mãe, ele observa no silêncio da penumbra, lá no laboratório. Normalmente o pessoal que estuda essa parte de embriologia estuda com lâminas no microscópio. Ele está com o olho no microscópio em volta, pode até estar apagado em volta, que para ele não interessa, tem a iluminação do microscópio.
Então, por isso que ele fala aqui, o silêncio da penumbra, infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. Com certeza fica bem claro isso quando você lê este exemplo de processo reencarnatório que nos oferece o André Luiz no livro Dicionário da Luz, porque o processo de reencarnação começa antes mesmo daquilo que disse o Kardec na colocação de que quando o espermatozoide encontra o óvulo, forma seu zigoto, inicia a reencarnação. Não, ela já começou antes. Quando se decidiu reencarnar, e quando aqueles que estão aqui decidiram aceitar aquele espírito na casa deles, né? Então a gente entende apenas uma pequena fração disso daí. Vocês conhecem esse livro aí? Se não conhecem, recomendo. Muito legal. A reencarnação como lei biológica. Bom, com certeza vocês conhecem esse personagem aqui. Decinho Júnior. Decinho, né? A capa, ela não é por acaso. Um dos argumentos que ele usa no livro é exatamente as gerações das borboletas monadas, né? Que passam muitas gerações até fazer um percurso de milhares de quilômetros. Difícil imaginar que não tenha um princípio extramaterial conduzindo a memória dessas borboletinhas aí. Mas no livro Reencarnação como Lei Biológica, ele chama atenção para isso. Se nós aceitarmos a reencarnação como uma lei biológica, nós vamos aceitar a probabilidade teórica da existência do perispírito como um modo organizador. Nós vamos aceitar a possibilidade de que nós temos uma memória extracorporal e que interfere na nossa vida atual. E que o nosso processo de encarne, assim como o nosso processo de desencarne, é uma lei biológica que mexe com a lei de causa e efeito. Então a gente não pode desconsiderar esse fato quando nós tomamos decisões graves, como interromper a vida biológica de um embriãozinho, ou como interromper a vida biológica daquele que está na fase de terminar a sua vida, na terminalidade da vida. Tá? Então é um livro que vale a pena a gente ler, principalmente no momento atual. E principalmente quando a gente está falando sobre nascer e morrer. Porque na verdade nascer é morrer no plano espiritual, é nascer aqui. E morrer é morrer aqui e nascer lá. Não é? Certo? Então o desligamento do corpo físico, Kardec no Livro dos Espíritos, o que ele fala? No capítulo 6, no item 4, um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, na pergunta 257, é um texto extenso, mas que é bem legal de se ler. Tirei alguns trechinhos, que é o que recomenda a apostila da Federação Espírita Brasileira. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Num dos livros do André Luiz, ele fala assim: os espíritos auxiliam no processo do desencarne, mas eles não cortam o vínculo entre o perispírito e o corpo, como se estivéssemos desatando nós, com muita delicadeza. Tá? Então, é um processo que acontece lentamente. O desligamento do corpo físico é um efeito contrário à união do espírito na matéria carnal. Bem dentro dessa lógica que a gente está falando, né? Morremos lá para nascer aqui, morremos aqui para nascer lá, e a vida continua. É um contínuo, como dizia a Marlene Nobre, né? A matéria do átomo ao arcanjo, né? Então é um contínuo. A influência sobre o princípio vital do germe, né? Cessa, e aí, desde esse princípio